Então, iniciando mais uma vez os nossos encontros de conhecimento. Imagem magnética é o nome deste programa. Aqui eu ensino para você estratégias para que você possa se vestir bem com o corpo que tem, sem frescura. Muito prazer, eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem e estilo, e o tema de hoje é acessórios, por que usá-los? Então vamos lá, já entrando no tema, porque nós temos um tempo determinado para fazer isso acontecer e quero entregar esse conteúdo para você. Então, em primeiro lugar, já me responde aqui. Você usa acessórios? Sim? Por quê? Não usa? Por que não usa? Já tenho aqui algumas respostas do que eu sei que acontece todos os dias na vida de muitas mulheres. As que usam muitas vezes de forma tímida. Usam acessórios que algumas vezes são tão discretos que quase nem aparecem na proporção que seria interessante que aparecesse. E outro tanto de mulheres não usa, simplesmente abre mão do poder do acessório nos seus looks porque não sabe como usá-los. Escuto muitas vezes as mulheres dizendo assim: Cris, eu acho lindo acessório. Eu olho para ti, eu olho para alguma amiga, eu olho para uma cliente, eu olho para algumas mulheres, eu fico encantada com a forma que elas usam os acessórios, mas eu não sei usá-los. Então eu prefiro nem investir. E tem um terceiro grupo de mulheres que tem acessórios, e eu encontro isso muitas vezes nos closets. Elas têm acessórios, compram, gostam e não usam porque não sabem usá-los. Então, nós temos aqui 3 grupos de mulheres. E o que é interessante? Que ainda existe um quarto grupo. Qual é esse quarto grupo? Mulheres que aprenderam a usar e usam com muita leveza, com muita beleza e com muita propriedade os seus acessórios. E vão felizes para a vida. Então, nós precisamos aqui, num primeiro momento, entender o que é acessório. O que é considerado um acessório? Então, vamos entender o que é um acessório. Vou trazer para você aqui um contexto dentro da moda, o que se refere a acessório, o que seria acessório. Anota isso, ok? Em moda, acessório refere-se a algum item decorativo que suplementa ou enfeita o vestuário de uma pessoa. Então, vamos entender o que é um acessório. Um acessório não é algo essencial. Essencial é a nossa peça de roupa. Essencial é aquilo com o qual a gente não pode sair sem, certo? Só que, todavia, eu, como consultora de imagem, como uma estrategista de imagem, afirmo para você que o acessório, na minha opinião, é algo indispensável, sim, e também de valor essencial na composição dos teus looks, do teu vestir diário. Por quê? Porque o acessório, ele traz, eu costumo dizer, o acabamento para as nossas roupas, para aquilo que nós escolhemos usar. Quando nós escolhemos um determinado acessório, e vamos para frente do espelho e a gente se enxerga com ele, a gente percebe o quão mais bela nós ficamos. Porque o acessório ele dá acabamento, ele enverniza essa produção. Para mim ele funciona muito também como um verniz. O que é o verniz? Quando a gente tem uma parede, quando a gente tem uma peça decorativa e se passa um verniz, você faz o quê? Você traz aquele acabamento, aquele brilho que enche os nossos olhos, que a gente diz, uau, que peça incrível, que decoração incrível, que ambiente maravilhoso. Por quê? Porque a gente trouxe este brilho. O verniz traz o acabamento e o brilho. E para mim, na minha forma de atuação, que é sem frescura, também traz esse acabamento, também traz esse brilho, esse verniz. Por quê? Porque quando a gente coloca uma peça, mas a gente não tem nenhum acessório nesse look, então montamos
um look como uma camisa, uma calça e um calçado. Se a gente pensar nele somente assim, ok, a pessoa está vestida, está adequada para ir para o seu compromisso, tudo bem. Agora, se a pessoa colocar essa camisa, essa calça, esse sapato, mas ela colocar um cinto, já mudou um pouquinho. Se ela colocar um brinco, um pouquinho mais. Se ela colocar uma corrente, um colar, mais um pouquinho. Então a gente tem que pensar que o acessório é uma forma de que a gente se destaque em meio à multidão, mostrando quem nós somos. Esse é o desejo que eu tenho de despertar você aqui para entender o poder do acessório. Porque o que acontece? Quando nós nos vestimos sem o acessório, falta esse acabamento. É a mesma coisa que quando você vai à praia e não vai com o seu óculos de sol. Não falta algo para você? Da mesma forma, um acessório no complemento, no embelezamento, no verniz. Então, deixa eu trazer para você aqui o que é considerado um acessório. Eu trouxe o contexto, certo? Então, dentro do contexto de moda, acessório refere-se a algum item decorativo que suplementa ou enfeita, embeleza o vestuário de uma pessoa. Então, se nós entendemos que o acessório traz um pouco mais de beleza, quão interessante fica um look com um acessório quando a gente está com uma peça básica, escolhe uma peça neutra, independente da cor dessa peça neutra. Quando escolhemos uma peça neutra, nós temos ainda muito mais liberdade de brincar com os acessórios. E entenda, o acessório, no contexto de moda, ele suplementa, ele embeleza. E na minha fala, ele é o verniz, ele dá o acabamento. Eu, particularmente, não consigo me imaginar saindo sem acessório. Para mim, hoje, sair sem um acessório ou sem vários acessórios, porque na verdade eu não uso um só. Como eu já tenho conhecimento de quem eu sou, dos meus estilos, do meu tipo físico, das cores que mais me favorecem, eu uso tudo aquilo que eu gosto e uso junto. E sei que não fica pesado. Por quê? Porque está falando de quem eu sou. O que funciona para mim não vai funcionar muitas vezes para você. Esse é um contexto que a gente também tem que respeitar. Porque muitas vezes o que acontece? Você até compra o acessório. E por que ele fica parado lá na gaveta do teu closet? Porque você comprou inspirada na beleza de uma outra pessoa. E você não tem as informações que você deveria a seu respeito. Quando você tem essas informações, você usa o que você tiver vontade com muita leveza, porque está falando a respeito de quem você é e não a respeito de uma outra pessoa. Por isso que muitas vezes você tem esses acessórios e você nem consegue usá-los. Você coloca e quando você vai sair, você acaba tirando-os. Porque sente que não está bacana, que não está bonito, que não está num contexto que você se goste. Então, muito cuidado. Tem algo que eu sempre trago aqui. Em toda aula, em toda mentoria, em toda live, eu sempre falo disso porque, na minha visão, isso é essencial para que a gente saiba se comunicar com a nossa imagem. Não se compare. Pode parecer que você não faz, mas a gente muitas vezes faz sem perceber. Eu acho lindo o que a fulana usa, então eu vou investir e eu também vou usar. Entenda, aqui tem um abismo muito perigoso. Por quê? Dentro dos estilos, nós temos 7 estilos universais. Existem comunicações diferentes de imagem, de roupas, de tecidos, de decotes, de cores, de acessórios para cada estilo. E muitas vezes você está achando lindo na Maria algo que está completamente ligado ao estilo da Maria. E que quando você descobre os seus estilos, não está no seu estilo. Então você é uma admiradora, é uma apreciadora desse modelo dela.
dessa forma que ela se comunica, mas para você vai ser diferente. Então, muito cuidado com a comparação. E eu, assim, abro aqui o meu coração. Várias vezes eu não percebi. E eu não cheguei a comprar, porque eu tenho uma clareza na hora do consumo muito grande. Eu já tinha, e depois da formação só facilitou minha vida. Mas eu já cheguei a tentar montar looks de forma inconsciente. Montar looks que eu achei incrível em alguém que eu admiro e que quando eu me olhei no espelho eu disse que eu estou fazendo porque não tem nada a ver comigo. Entenda isso. Muito do que nós admiramos poderemos tentar reproduzir. Muito cuidado, ok? Então, esse pode ser um dos motivos pelo qual você tem acessórios, você gosta, mas eles estão parados. Porque você acha lindo em alguém que você vê num estilo que não tem nada a ver com você. Então, vamos entender o que são acessórios. Que é considerado acessório dentro de um contexto de imagem. Então, vamos lá. Nós temos joias. Então, brinco, corrente, pulseira, colar, a corrente de óculos que algumas mulheres usam, cinto, bolsa, óculos de grau hoje é considerado um acessório. Por quê? Porque hoje nós temos uma gama muito grande para escolher de modelos e cores. E inclusive nós temos modelos de óculos de grau que tem mais de uma cor na mesma armação. O que fica muito bacana, muito estiloso. Dependendo de quem é a pessoa, ela segura muito bem. Dependendo do estilo da pessoa, não tem nada a ver com ela. Ela vai ficar num modelo e numa cor muito mais neutra. Ok? O que nós temos mais? Acessórios de pescoço, lenço, pashmina, cachecol, echarpe. Tudo isso é considerado acessório. Então nós precisamos entender que nós temos uma possibilidade muito, muito grande de acessórios para que a gente simplesmente abra mão e não use. Simplesmente deixar de usar um acessório é deixar de invernizar o look, é deixar de subir o nível da tua produção. Porque se no contexto de moda e de imagem nós já entendemos que o acessório é algo que suplementa, complementa, embeleza o nosso look, seríamos mulheres tolas não fazendo uso dos acessórios que tem a ver com a gente, certo? Então, agora eu quero te perguntar, já entendendo o que é acessório e o que faz o acessório no nosso vestir, eu te pergunto, você está se valendo do poder do acessório ou não? Diariamente na montagem dos teus looks. Me diz. Você está sendo inteligente o suficiente para pegar os teus acessórios e invernizar, embelezar, dar o acabamento no teu look? Ou você simplesmente está deixando passar batido? Uma informação muito relevante aqui, certo? Muito relevante. Porque se você entende que o acessório tem o poder de mudar o contexto do teu look, você se faz uso dele. Faz uso desse acessório. Agora, Cris, eu tenho muita dificuldade. Eu realmente não sei usar, eu gosto, eu não sei comprar, mas eu acho lindo. O que eu faço? É o teu caso? Você gosta e não usa porque é insegura? Me diga. Que bom, Thaís, que bom, que bom. Thaís é um exemplo, vou até usá-la agora como um exemplo. Thaís é uma cliente da consultoria de imagem e a Thaís é uma mulher que não usava acessórios. Usava de forma muito tímida os seus acessórios. E hoje ela é uma nova mulher em relação ao uso dos acessórios. Ela compreendeu o poder e faz uso deles. E muda todo o nosso contexto.
Por isso, o tema do nosso programa de hoje, do Imagem Magnética, é exatamente esse: acessórios. Por que usá-los? Estou trazendo para você aqui as informações a respeito do que é, do que faz e o porquê usar os acessórios diariamente na produção dos nossos looks. Olha o depoimento aqui da Thaís, ó, bem assim, estou adorando. Parabéns, Thaís, porque a Thaís, assim, uma mulher incrível e potencializou e muito a sua beleza. Já tinha uma beleza natural incrível, mas potencializou muito fazendo uso das suas cores, dos seus modelos, dos seus tecidos, mas muito dos seus acessórios. Inclusive, eu vou fazer uma coisa agora aqui, depois se eu vou conseguir me montar de novo, eu não sei. Falando do poder do acessório, e você que me acompanha aqui, que vê os meus vídeos tanto aqui, quanto no YouTube, quanto no Facebook, que distribuímos, eu e a minha equipe, para todas as plataformas, os conteúdos, você que me acompanha aqui já percebeu que eu sou uma mulher de acessório. Sempre gostei, usava de forma errada, mas não deixava de usar porque eu já gostava. Desde criança, eu me lembro assim, muito pequena, eu já pedia para usar as coisas das minhas primas adultas, das minhas tias. Quando elas iam se desfazer de alguma coisa, então eu era a primeira a me jogar na fila dos desapegos delas, porque eu sempre gostei de salto e de acessório. Sempre. Isso é uma coisa que está nos meus estilos, está dentro dos meus estilos. E depois que eu fui viver o processo e entender a importância de se autoconhecer, porque é puramente autoconhecimento, é sempre sobre autoconhecimento o processo da imagem, da consultoria de imagem. Então, quando eu me auto-apliquei e eu comecei a entender o porquê que eu gostava tanto dos acessórios, eu fui fazendo um ajuste na escolha dessas peças para, sim, invernizar o meu look, dar esse acabamento. E hoje, eu vou ser bem sincera, sem brinco, sem anel, sem relógio, sem pulseira, sem um colar, eu me sinto pelada. É como se eu estivesse saindo e me faltasse quase que uma parte minha, me falta um braço sair sem acessório. Porque para mim isso está tão claro, está tão real na minha vida, é tão intrínseco já em mim, em quem eu sou, que eu volto. Inclusive teve um caso, deixa eu contar para vocês, teve uma situação em que eu ia dar uma saída muito rápida, aí o meu esposo e meu filho, e não coloquei nenhum acessório. Eu acho que eu tinha só um brinco, assim, nem lembro. Mas eu ia, tipo, 2 quadras e ia voltar. Era jogo rápido. E quando entramos no elevador, e aí eu me olhei no espelho, fui fazer algum acabamento de cabelo, assim, alguma coisa assim, no espelho. O meu esposo me olhou e ele disse assim, nossa, ele disse, tu tá estranha hoje, tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei a rir, porque ele percebeu aquilo que eu já vivo no meu cotidiano. Ou seja, faltava acabamento, verniz no meu look. Eu estava maquiada, eu estava bem penteada, eu estava bem vestida, só que eu não tinha colocado o meu plus, aquilo que é a cereja do bolo. Eu não tinha feito esse procedimento de colocar a cereja do bolo. E o que aconteceu? Ele percebeu. E olha que homem, para perceber essas coisas, vocês sabem que não é algo comum. Mas perceba o quanto faz diferença. Então eu vou fazer uma coisa agora, que eu vou tirar todos os meus acessórios e vou deixar vocês me verem sem, para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou ficar só com a aliança. E aí vocês vão ver se faz ou se não faz diferença. Vão poder tirar as conclusões. Me enrosquei aqui no microfone agora. As conclusões de vocês em relação aos acessórios que eu estou usando
se muda ou não a minha comunicação e a minha imagem para falar com vocês. Me diz, mudou? Não falta alguma coisa? É o que eu acabei de dizer. Eu, particularmente, me sinto nua, sem acessório. Embora o meu óculos, ele é de grau, ok? Ele é de grau, eu posso perfeitamente dar aula aqui sem o óculos. Mas eu me sinto desnuda. Me sinto... Parece que eu levantei da cama e vim conversar com vocês. Percebam a diferença. Notem que muito mais do que eu ensino, eu falo, eu vivo. E eu provo aqui para vocês, ó, tô só com a aliança. Aliança e um pequeno anel que eu uso junto aqui, ó. Mas que nem se percebe, ó. Sem nada. Não faz diferença. Não muda todo o meu contexto. Eu me sinto quase aleijada. É interessante que a gente perceba o quanto nós nos comunicamos com absolutamente tudo o que a gente usa. Não é só com uma coisa ou com outra. Não é só com o corte de cabelo ou com a coloração de cabelo, ou com a maquiagem que a gente escolhe, ou com o modelo da roupa. Inclusive, atentem-se para algo. Eu sou uma mulher que uso pouca gola redonda, pouquíssima. Eu tenho muito gosto por decote V. E o que eu faço? Quando eu coloco esse acessório, vou colocar ele de volta, tá? Já mostrei para vocês o que eu queria mostrar. Quando eu coloco ele de volta, o que acontece? Eu dou acabamento para minha gola, que eu prefiro, uma gola V. Vou colocar de volta aqui todos os meus acessórios, ó. Todos. Porque, como eu disse para vocês, dentro dos nossos estilos, a gente entende o que funciona pra gente e o que não funciona. Então, eu escolho usar com sabedoria tudo aquilo que funciona para mim, porque eu me sinto mais bonita, eu produzo diferente. Vai colocar um brinco assim é dose, né? A gente pegou no meu cabelo. Eu me sinto mais bonita, porque, como eu disse, o acessório, ele é um verniz. Então, mostrei para você aqui, na prática, o que acaba acontecendo quando a gente usa. E essa é a ideia. Por isso eu tirei todos aqui e quis mostrar para vocês. Essa é a ideia, de mostrar o quanto a gente fica muito mais bela, muito mais bonita. Mas eu vou além, tá? Vamos falar também, aqui já quase encerrando, vamos falar também o seguinte. Quando eu me vejo vestida de quem eu sou, usando aqui, ó, minha pulseira, meu relógio, meu brinco, meu colar, meu óculos e meu anel. Quando eu me vejo assim, eu me sinto. Me sinto o quê, Cris? Eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais comunicando mais quem eu sou, porque eu sou essa mulher. Então, quando eu uso tudo isso e eu me sinto assim, imediatamente eu me coloco desta forma diante do mundo, diante da vida. Então, diante de qualquer circunstância, eu vou estar mais bem preparada. Por quê? Porque quando eu tirei tudo, o que eu disse? Eu me sinto nua, eu me sinto pelada sem os meus acessórios. Embora eu estivesse com o cabelo arrumado, bem vestido e maquiada, ok? Mas aqui, ó, eu trouxe o verniz, eu trouxe o acabamento. Então, quando eu me sinto assim, eu me sinto completa. Eu arrumo o cabelo, faço minha maquiagem, eu uso os meus acessórios, escolho peças de roupa e cores que me favorecem. Eu me sinto. Entenda, quando você se sente, ninguém consegue dizer que você não é, ou não está, ou não pode algo. Então, nós nos colocamos de forma muito mais potente
diante dos nossos desafios. Entende isso? Mas queria trazer para vocês então essa aula de imagem magnética, que hoje o tema foi acessórios, por que usá-los? Lembrando que, eu mostrei para vocês, eu tirei os meus acessórios e mostrei para vocês. É impossível que você não concorde comigo, que quando eu tirei todos os meus acessórios, ficou faltando o verniz, o acabamento, aquilo que dá o complemento no nosso contexto de imagem, certo? Então, vou deixar aqui uma dica prática. Quero te desafiar a olhar para você e olhar para os acessórios com mais carinho, entendendo o que ele é e o que ele faz. A Tanise é uma cliente querida que se tornou uma grande amiga para a vida, que também não fazia uso de acessórios e agora está dizendo, não consigo mais sair de casa sem acessórios. É lindo, meu coração se enche de alegria, ele se aquece com isso, por quê? Porque a gente precisa de informação e quando a gente recebe informação, a nossa vida muda. E a Tanise está aqui, confirmando aquilo que antes a Thaís falou também. Não sai mais sem acessório. A vida muda quando a gente entende sobre os acessórios. E principalmente quando a gente entende quais são os acessórios que funcionam para nós, dentro dos nossos estilos, dentro do nosso tipo físico, nas nossas cores. A gente sair sem acessório, a gente se sente pelada. Foi o que eu mostrei para vocês aqui. Quando eu removi todos os acessórios que eu estou usando, e eu sempre uso vários, pulseira, relógio. Aqui eu tenho um anel junto com aliança. Aqui eu tenho mais um anel, tenho o brinco, e tenho o colar e tenho o óculos. Eu amo usar, eu me sinto anêmica, doente, fraca, sem os meus acessórios, porque eles me dão força, eles dão acabamento. Então, para encerrar, eu vou trazer uma dica prática aqui para você que esteve comigo. Quer usar? Não sabe qual acessório usar? Acha lindo? Lembra, não usa aquilo que você vê o outro usando. Não vai investir num acessório que você vê a sua colega de trabalho usando, vê a sua amiga usando. Olhe para você e na frente do espelho, experimente. Na loja é possível a gente experimentar os acessórios. Experimente e se veja. Agora, pense nesse acessório no teu contexto do dia a dia. Não compre algo como esse meu aqui. Esse aqui eu ganhei de presente do meu esposo. Algumas mulheres vão olhar, ele tem até uma miçanga diferente aqui, Algumas mulheres vão olhar para esse acessório e vão dizer assim, nossa, mas eu só usaria esse acessório para ir numa festa. Se você tem esse pensamento, não invista nesse acessório. Invista em algo mais discreto, mas não tão discreto a ponto que não apareça. E invista em um acessório por vez. Então, vai investir em um brinco maior, um brinco com cor? Investe nesse brinco e tenta usá-lo. Veja como você se percebe. A maior riqueza é a sua percepção. A autopercepção é que vai fazer você fluir ou não. Coloque esse brinco e já use ele imediatamente. De preferência, já saia da loja de acessórios usando o teu brinco. Daqui uns dias, vai lá e compra um colar, ou uma pulseira, ou um bracelete com um pouco mais de peso visual. E aí, tente usar essa peça. Conseguiu? Tá gostando? Vá evoluindo. Não pare aí. Mas não fique em somente um acessório. Como eu mostrei aqui para vocês. Eu estou usando brinco, pulseira, anel, óculos, relógio e colar. E não tem nada aqui que não esteja harmônico com quem eu sou e com o meu desejo de comunicação. Meu desejo de imagem. Ok? Então, faça esse exercício e se permita. Não seja tão crítica com você mesma. Não seja o algoz da sua vida. Eu prefiro não usar do que usar e ficar ridícula. Para qual contexto ou que base, com que critério você vai ser julgada? É importante para você a opinião alheia?
ou é importante como você se enxerga diante do espelho? Eis a questão. Um beijo para você. Encerramos aqui a nossa aula do Imagem Magnética, onde eu te ensinei estratégias para que você aprenda cada vez mais a se vestir bem com o corpo que tem, sem frescura. E na aula de hoje, a importância dos acessórios e por que usá-los. Até o nosso próximo encontro.